Rui Mendes tinha construído uma bem-sucedida empresa de consultoria a partir do nada, mas nunca se esqueceu das suas origens. Os anos de vacas magras ainda viviam nos seus ossos, uma memória física, uma fome fantasma que por vezes o acordava de noite. Era por isso que, enquanto estava sentado com a sua filha de 7 anos, Beatriz, na tasca do rio, as notou imediatamente. Uma jovem mulher num vestido azul desbotado e uma menina pequena com caracóis loiros emaranhados, paradas junto ao balcão de recepção. A tasca era um lugar acolhedor, com azulejos azuis e brancos nas paredes, o cheiro a alho frito e peixe grelhado no ar, e o som baixo de conversas animadas a preencher o espaço. A mesa deles estava coberta por uma toalha de xadrez vermelha e branca, e o relógio caro no pulso de Rui parecia deslocado naquele ambiente simples e honesto. A mulher estudava o menu afixado na parede com uma expressão que ele reconhecia demasiado bem, a de alguém a calcular cada euro, apesar da sobrevivência contra a dignidade, uma matemática dolorosa que não se aprendia na escola. Então, os olhos da menina encontraram o prato de Beatriz, carregado com um prato de sardinhas assadas com batatas, douradas e a fumegar. As suas pequenas mãos agarraram a borda de uma mesa vazia, e a fome naquele olhar era tão crua, tão desprovida de artifícios, que fez o peito de Rui apertar-se com uma dor súbita e familiar. Pai, por que é que aquela menina está a olhar para a minha comida? Sussurrou Beatriz, a sua inocência um contraste gritante com a cena que se desenrolava. Talvez esteja só curiosa, querida. Mas ele sabia que não era isso. Ele próprio já tinha usado aquela mesma expressão, há muitos anos, parado do lado de fora de uma padaria com a pequena Beatriz ao colo, contando moedas que sabia não serem suficientes para comprar o pão quente cujo cheiro o atormentava. Do outro lado do restaurante, a mulher, que se chamava Carla, falou com o empregado de mesa numa voz suave, quase inaudível, apontando para o item mais barato do menu, provavelmente uma sopa. Quando ele regressou, Carla abriu a sua carteira, as mãos a tremer visivelmente enquanto contava notas e moedas. O empregado de mesa inclinou-se. Os ombros de Carla encolheram-se, uma postura de derrota que Rui conhecia intimamente. Ela levantou-se abruptamente, pegou na mão de Leonor e começou a caminhar em direção à porta. Mas Leonor virou-se uma última vez, os seus olhos encontrando novamente o prato de Beatriz. Algo dentro de Rui quebrou-se. Fica aqui, querida. Moveu-se rapidamente pelo restaurante, alcançando a entrada no momento em que Carla empurrava a porta. Desculpe, espere, por favor. Carla gelou. Quando olhou para trás, os seus olhos estavam defensivos, frios. Eram os olhos de alguém que aprendera a esperar o pior de estranhos. Pensei que talvez você e a sua filha gostassem de se juntar a nós para o almoço. Temos muita comida. Não. A palavra foi acentuada e final. Estamos bem. Não quis ofender. Eu disse que não. Não precisamos da sua caridade. Algo parecido com dor brilhou nos olhos de Carla por um instante. Depois, ela virou-se, puxando Leonor consigo, e saiu. Rui ficou ali, a sentir-se impotente. Voltou para junto de Beatriz, que esperava com olhos preocupados. A menina está bem, pai. Espero que sim, querida. Enquanto as observava afastarem-se pela calçada, Rui sentiu o peso instalar-se no seu peito. Tinha visto algo nos olhos de Carla que ia para além da crise imediata. Alguém que já tinha sido traído pela bondade, que aprendera que a ajuda vinha sempre com condições. Ele conhecia aquele olhar. Já o tinha visto no seu próprio espelho, muito antes de alguém lhe mostrar que a compaixão genuína existia. Esse ponto de viragem foi o que construiu tudo o que ele tinha agora. Uma necessidade de retribuir o que um dia lhe fora dado agitava-se dentro dele. Quando saíram, uma hora depois, Beatriz puxou-lhe a mão. Elas tinham mesmo fome, pai. Rui ajoelhou-se à sua altura. Tens razão. Às vezes, as pessoas que estão a passar dificuldades precisam de ajuda, mas por vezes têm medo de aceitar. Por quê? Porque às vezes, as pessoas que oferecem ajuda querem algo em troca que pode magoar, fazendo com que não confiem em mais ninguém. Então como é que as podes ajudar? Era a pergunta que ele próprio se andava a fazer. Pensou no dono do restaurante, o Sr. Manuel Silva, que lhe tinha dado um emprego a lavar pratos enquanto ele carregava a pequena Beatriz. Manuel Silva não lhe oferecera caridade, oferecera-lhe respeito. Tratando Rui como um homem capaz de construir o seu próprio futuro. Essa distinção fez toda a diferença. Talvez essa fosse a resposta. Não uma esmola, mas uma oportunidade. Rui precisava de outro assistente. A questão era como oferecer um emprego sem exercer pressão. Nos dias seguintes, fez-se presente em espaços onde alguém na situação de Carla pudesse estar. Foi na quinta-feira, quase uma semana depois, que as viu novamente no parque da cidade. Leonor estava nos baloiços, os caracóis loiros a voar.
Carla estava sentada num banco, os olhos nunca se afastando da filha. Quando Leonor correu para a mãe, ofegante e sorridente, o rosto de Carla transformou-se em puro amor. Rui sentou-se num banco distante, dando-lhes espaço. Carla notou imediatamente, as suas costas enrijeceram. Ele não levantou o olhar, simplesmente ficou ali sentado, dando-lhe tempo para decidir se ele era uma ameaça. Durante 2 semanas, aconteceu repetidamente. Por vezes elas estavam lá, outras não. Quando estavam, Rui mantinha a distância. Lentamente, o espaço entre os bancos diminuiu. Um dia, 5 metros, depois 3. Então, numa tarde quente de outubro, ela sentou-se na outra extremidade do seu banco. Nenhum dos dois falou. Leonor brincava. Rui lia. Carla desenhava num pequeno caderno. Ficaram sentados durante meia hora num silêncio confortável. Leonor finalmente quebrou. Mãe, é aquele senhor do restaurante. Sim, mas não incomodamos as pessoas. Não estou a incomodar. Leonor virou-se para Rui. O senhor vem cá muitas vezes. Venho. A minha filha anda na escola do outro lado da rua. A sua filha das sardinhas assadas. Sou a Leonor. O nome dela é Beatriz. Ela também adora baloiços. A minha mãe empurra-me bem alto, mas não demasiado alto porque ela preocupa-se. É o que as boas mães fazem. Preocupam-se porque vos amam. Leonor, vem cá, disse Carla firmemente. Colocou um braço à volta da filha, um gesto simultaneamente amoroso e territorial. Olhou para Rui diretamente pela primeira vez. Agradeço que tenha sido respeitoso, que não tenha insistido, mas preciso que entenda uma coisa. Eu não posso aceitar ajuda de pessoas. Já cometi esse erro antes, e custou-me tudo. Rui pousou o livro, dando-lhe toda a sua atenção. Não falou, apenas esperou. Carla olhou para Leonor, a alisar os caracóis da filha com uma ternura que fez o peito de Rui doer. Então, começou a falar, a sua voz baixa e cuidadosa. Há 2 anos, o pai da Leonor foi-se embora. Simplesmente saiu numa manhã e nunca mais voltou. Nenhuma explicação, nenhum adeus, nada. Ela disse de forma factual, mas Rui conseguia ouvir a ferida antiga por baixo das palavras. Eu tinha ficado em casa com a Leonor, por isso não tinha experiência de trabalho recente, nem referências. Candidatei-me a todo o lado, mas ninguém queria contratar alguém que esteve tanto tempo fora do mercado de trabalho. Íamos perder o nosso apartamento. Eu estava desesperada. Fez uma pausa, a sua mão parando no cabelo de Leonor. Leonor encostou-se à mãe, quieta e atenta, daquela forma que as crianças ficam quando sentem a gravidade das conversas dos adultos. Então conheci um homem, o Pedro Santos. A boca de Carla torceu-se em torno do nome como se tivesse um sabor amargo. Ele tinha vários negócios, parecia bem-sucedido e simpático. Ofereceu-me um emprego, bom salário, horário flexível para eu poder estar com a Leonor. Pareceu um milagre, como se talvez alguém lá em cima estivesse finalmente a olhar por nós. Ela riu, mas não havia humor no riso. Ele estava a olhar por nós, sim, mas não da maneira que eu pensava. No início, estava tudo bem. O emprego era real. Os cheques eram pagos. Mas depois ele começou a pedir coisas. Coisas pequenas, no início. Trabalhar até tarde uma noite. Jantar com um cliente. Usar este vestido em vez daquele. Cada pedido vinha com um lembrete do muito que ele tinha feito por mim. Do quão grata eu devia estar. A sua voz tornara-se agora vazia, sem emoção. A forma como as pessoas falam quando a dor é demasiado grande para ser sentida de uma só vez. Quando comecei a dizer não, ele mudou. A bondade desapareceu. Ele disse que eu lhe devia. Disse que tinha corrido um risco ao contratar alguém como eu. E que se eu quisesse manter o meu emprego, precisava de mostrar a minha gratidão. A mão pequena de Leonor encontrou a da mãe, e Carla agarrou-a com força, retirando força daquela ligação. Eu despedi-me, saí nesse mesmo dia. Mas o Pedro Santos não era o tipo de homem que aceita um não como resposta. Ele espalhou rumores, ligou para todos os sítios a que me candidatei, certificou-se de que ninguém na sua rede de contactos me contrataria. Perdemos o apartamento na mesma. Passámos 4 meses no abrigo antes de eu encontrar trabalho numa lavandaria, ao negro. Só dinheiro. O pagamento é terrível e não é suficiente. Mas pelo menos não devo nada a ninguém. Ela olhou para Rui, os olhos a brilhar com lágrimas. Por isso, quando o senhor ofereceu ajuda, quando continuou a aparecer, eu estive à espera que a bomba rebentasse, à espera que me dissesse o que realmente quer, porque é assim que funciona.
Ninguém ajuda de graça. Há sempre um preço. As palavras pairaram pesadas entre eles. Rui sentiu todo o peso do que Carla tinha revelado. A coragem que foi precisa para ser tão vulnerável. Lamento que isso lhe tenha acontecido. Compreendo porque não queria correr esse risco novamente. Ele fez uma pausa. Não lhe vou dizer que sou diferente. As palavras são baratas. O Pedro Santos provavelmente também disse todas as coisas certas. A expressão de Carla vacilou com surpresa. Mas quero que saiba algo sobre mim. Há 10 anos, eu estava onde a Carla está. Pai solteiro, sem emprego, a dormir no meu carro com a minha filha bebé porque não conseguia pagar uma renda. Eu estava aterrorizado todos os dias que alguém nos visse, que me levassem a Beatriz porque eu não conseguia cuidar dela devidamente. Ele fez uma pausa, deixando a vulnerabilidade daquela confissão assentar entre eles. Os olhos dela arregalaram-se, reavaliando este homem de camisa engomada e relógio caro, tentando reconciliar essa imagem com a que ele estava a descrever. O dono de um restaurante, um senhor chamado Manuel Silva, deu-me um emprego a lavar pratos. Ele não me deu apenas caridade. Pagou-me um salário justo, tratou-me com respeito, nunca me fez sentir que lhe devia mais do que trabalho honesto. Quando eu estava pronto para progredir, ele ajudou-me a encontrar um emprego melhor. Quando comecei a minha própria empresa anos mais tarde, ele foi o meu primeiro investidor. Não quis participação nem reembolso. Apenas disse, quando estiveres em posição de ajudar outra pessoa, falo. É assim que me pagas de volta. Rui inclinou-se para a frente. Eu não sou Manuel Silva, mas aprendi que a verdadeira ajuda não vem com condições. Não é uma transação. É apenas um ser humano a reconhecer a luta de outro e a ter os meios para a tornar mais fácil. Carla estava em silêncio, os dedos a entrançar o cabelo de Leonor. Como sei que o senhor não é apenas melhor no jogo do que o Pedro Santos? Não sabe. Não pode saber. A confiança tem de ser construída ao longo do tempo através de ações, não de palavras. Por isso, não lhe estou a pedir que confie em mim agora. Estou apenas a pedir-lhe que considere a possibilidade de poder haver outra maneira. Outra maneira para quê? Para avançar. Para construir algo melhor para a Leonor. Eu tenho uma empresa de consultoria. Preciso de alguém para trabalho administrativo, agendamento, correspondência com clientes. É um emprego real com responsabilidades reais e um salário justo. Estou a oferecer-lhe uma entrevista, não caridade. Teria de ganhar a posição por ser boa nisso. Mas se for, então é apenas emprego. Um contrato, um salário, nada mais. As mãos de Carla tremiam. Por quê? Porque faria isto. Porque o Manuel Silva o fez por mim. Porque me lembro do que é estar a um dia mau de perder tudo. Porque a Leonor merece mais do que contar tostões. E a Carla merece não ter de o fazer. Ele fez uma pausa. E porque acredito em retribuir. Pela primeira vez, as barreiras de Carla racharam ligeiramente. A guerra a acontecer por trás dos seus olhos era visível. A esperança a lutar contra a cautela. O desejo de acreditar em guerra com o conhecimento de quão dolorosamente a crença a tinha magoado antes. Preciso de pensar sobre isso. Claro. Leva o seu tempo. Rui tirou um cartão de visita, pousando no banco. O número do meu escritório e o meu e-mail. Se decidir que quer uma entrevista, basta ligar. Se não, tudo bem também. De qualquer forma, continuarei a vir cá à hora do almoço por vezes, e a Leonor é bem-vinda para brincar. Ele levantou-se, a juntar as suas coisas. Foi um prazer conhecê-las oficialmente. Leonor, tens umas habilidades impressionantes nos baloiços. Leonor sorriu radiante. Carla conseguiu um sorriso pequeno e hesitante. Rui afastou-se, o coração a bater mais forte do que em qualquer negociação de negócios. Isto parecia mais importante, mais real. Passaram-se 3 dias sem nenhuma chamada. No 4º dia, o telefone do seu escritório tocou. A voz de Carla soou, cuidadosa e formal. Senhor Mendes, é a Carla Ferreira. Conhecemo-nos no parque. Gostaria de agendar uma entrevista, se a posição ainda estiver disponível. Está. Quando seria bom para si? Segunda-feira chegou. Carla apareceu 15 minutos mais cedo, usando um vestido cuidadosamente passado a ferro, o seu currículo impresso em papel ligeiramente amarelado. Rui conduziu a entrevista profissionalmente, perguntando sobre competências e experiência. Carla respondeu ponderadamente, a sua inteligência evidente apesar das lacunas no emprego. No final, ele ofereceu-lhe o emprego, não por pena, mas porque ela era genuinamente qualificada.
Há um período de experiência de 3 meses, padrão para todas as novas contratações. Durante esse tempo, qualquer um de nós pode rescindir com uma semana de pré-aviso. Após 3 meses, torna-se permanente com benefícios. Está tudo no contrato. Aconselho-a a levá-lo para casa, lê-lo com atenção, talvez pedir a alguém que o reveja. Carla pegou no contrato, a examiná-lo com olhos perspicazes. Isto é muito justo. É suposto ser. Eu pago aos funcionários o que eles valem e trato-os com respeito. Em troca, espero trabalho de qualidade e honestidade. É só isso. Ela olhou para ele por um longo momento, à procura de engano. Rui manteve o seu olhar firmemente. Começo na segunda-feira. E obrigada. Não pela caridade, mas pela oportunidade. De nada. E Carla, isto não é caridade. Vai ganhar cada euro. Eu posso ser exigente quando se trata de trabalho de qualidade. Pela primeira vez, ela sorriu. Pequeno, hesitante, mas real. Bom. Não o respeitaria se não fosse. Carla começou na semana seguinte. Fiel à sua palavra, Rui tratou-a como qualquer outro funcionário. Profissional, ocasionalmente exigente, sempre justo. Não perguntou sobre a sua vida pessoal. Quando ela cometeu erros nas primeiras semanas, ele corrigiu-a de forma factual. Quando fez um excelente trabalho, o que acontecia na maioria das vezes, ele reconheceu profissionalmente. Lenta e cuidadosamente, Carla começou a relaxar. Chegava a horas todos os dias, ficava até tarde quando necessário, trazia uma competência silenciosa a tudo. Rui notou as pequenas mudanças. Os seus ombros perderam gradualmente a tensão defensiva. Começou a dar ideias em vez de apenas acenar com a cabeça. Começou a confiar que quando ele dizia algo, era a sério. O verdadeiro teste veio 6 semanas depois, numa noite fria de novembro, quando Rui estava a trabalhar até tarde no seu escritório. O seu telefone tocou e o número de Carla apareceu no ecrã. Ele atendeu, esperando uma pergunta de trabalho, mas em vez disso ouviu pânico na sua voz. O tipo de medo que só uma mãe a ver a filha sofrer poderia entender. Senhor Mendes, lamento imenso incomodá-lo, mas não sei mais o que fazer. As suas palavras saíram apressadas, ofegantes e assustadas. A Leonor está doente. Muito doente. Febre alta, dificuldade em respirar. Preciso de a levar às urgências, mas não tenho ninguém para ficar com ela amanhã para o trabalho. E sei que acabei de começar e não devia pedir folga, mas eu, Carla. Rui interrompeu-a gentilmente. Pare. Leva Leonor às urgências agora mesmo. Não se preocupe com o trabalho. Não se preocupe com nada exceto em conseguir os cuidados de que ela precisa. Mas o período de experiência, o contrato diz, não me interessa o que o contrato diz. A sua filha está doente. A família vem sempre em primeiro lugar. Resolvemos a parte do trabalho mais tarde. Vá. Houve silêncio do outro lado da linha. E por um momento, Rui pensou que ela tinha desligado. Então ouviu-a engolir em seco. O som de lágrimas a serem contidas. Alívio e gratidão e medo, tudo misturado naquele único suspiro trêmulo. Está bem. Obrigada. Carla. Qual hospital? Hospital Distrital de Santarém. É o mais próximo. Estarei aí assim que puder. Não, não precisa, eu vou. Não como seu chefe, apenas como alguém que se importa. Não devia ter de passar por isto sozinha. Ele desligou antes que ela pudesse protestar mais. A viagem até ao Hospital Distrital de Santarém demorou 20 minutos no trânsito da noite. 20 minutos em que a mente de Rui se encheu de memórias das suas próprias noites em urgências com a pequena Beatriz. O terror de ver o seu filho lutar para respirar. A impotência de saber que não consegue resolver isto sozinho. O rosto da menina estava afogueado pela febre. A sua respiração era difícil. Carla estava a acariciar-lhe o cabelo, a murmurar palavras de conforto, mas o seu próprio rosto estava pálido de medo. Rui aproximou-se lentamente. Como é que ela está? Carla levantou o olhar, a surpresa substituída por algo como alívio. Eles acham que é pneumonia. Querem interná-la, fazer exames, começar com antibióticos. A sua voz quebrou. Eu não tenho seguro. Não sei como vou pagar por isto. Rui sentou-se ao lado dela. Deixe-me preocupar com isso. Não, não posso deixá-lo fazer isso. É exatamente isso que não posso fazer. Carla, olhe para mim. Ele esperou até que os seus olhos assustados encontrassem os dele. Isto não é um favor.
Isto não a vai pôr em dívida para comigo. Eu vou pagar a conta do hospital diretamente, e a Carla nunca me vai dever nada por isso. Nem gratidão, nem lealdade, nada. Entende? Por que faria isso? Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Por que é que alguém faria isso? Porque a Leonor é uma menina que precisa de cuidados médicos e a mãe dela está a trabalhar arduamente para construir uma vida melhor. Porque eu posso pagar e a Carla não. Porque Manuel Silva uma vez pagou a minha renda por 3 meses quando a Beatriz esteve doente e também não me deixou pagar-lhe de volta. Ele disse a mesma coisa que eu estou a dizer agora. Isto não é uma transação. É apenas decência humana básica. Carla abanou a cabeça, a tremer. Não sei como aceitar isto. Não sei como não sentir que lhe devo tudo. Então não o aceito por si. Aceito-o pela Leonor. Porque ela não devia sofrer porque a mãe dela tem demasiado medo de ser magoada outra vez. Rui suavizou a voz. Carla, eu sei que o Pedro Santos lhe ensinou que a bondade é apenas manipulação, mas isso não é verdade. Há pessoas boas que ajudam porque é a coisa certa a fazer. Não porque querem algo em troca. O Manuel Silva era uma delas. Eu estou a tentar ser um. E um dia, quando a Carla estiver em posição de ajudar outra pessoa, também poderá ser uma. Leonor mexeu-se, a tossir fracamente. Uma enfermeira apareceu e chamou-os. Carla levantou-se, ainda a segurar a filha, e olhou para Rui com os olhos cheios de lágrimas e incertezas. E os primeiros rebentos frágeis de algo que poderia tornar-se confiança. Está bem. Pela Leonor. Rui ficou no corredor, onde Carla o podia ver pela janela. Uma presença constante. Fez chamadas para a administração do hospital, combinou que as contas fossem enviadas para o seu escritório, assinou formulários que o tornavam financeiramente responsável sem lhe dar quaisquer direitos sobre as decisões de Carla. Leonor foi internada com pneumonia. O médico iniciou antibióticos intravenosos e oxigênio, e a sua respiração começou a aliviar. Carla sentou-se à sua cabeceira toda a noite. Rui trouxe café e sanduíches, sentou-se com ela durante as horas silenciosas em que não havia nada a fazer senão esperar e preocupar-se. Não falaram muito. Mas no silêncio, no simples ato de aparecer e ficar, algo mudou. Carla começou a entender o que Rui lhe tentara dizer, que nem toda a ajuda vinha com custos ocultos. Que, por vezes, as pessoas simplesmente faziam a coisa certa porque era o certo. Quando a luz da aurora se filtrou pelas janelas do hospital, a febre de Leonor finalmente cedeu. Ela abriu os olhos, viu a mãe e sorriu. Olá, mãe. Carla desatou a chorar, pressionando a testa contra a mão de Leonor. Olá, bebê. Assustaste-me. Desculpa. Aquele senhor está aqui. Aquele com a filha que gosta de baloiços. Sim, ele está aqui. Isso é simpático da parte dele. Os olhos de Leonor fecharam-se. Ele parece uma boa pessoa, mãe. Como tu. Carla olhou para Rui, que estava perto da porta. O seu rosto estava manchado de lágrimas, os olhos vermelhos de exaustão. Mas quando ela lhe sorriu, foi genuíno e caloroso e livre de barreiras defensivas. Obrigada. Não apenas pela conta. Por ter aparecido. Por ter ficado. Por provar que talvez eu estivesse errada sobre toda a gente. Rui sorriu de volta. Não estava errada em proteger-se. O Pedro Santos mereceu a sua desconfiança. Só estou grato por me ter dado a oportunidade de merecer algo diferente. Leonor recuperou rapidamente. Após 3 dias, teve alta. Carla voltou ao trabalho na semana seguinte. E se Rui notou que ela parecia mais leve, mais aberta, não comentou. Simplesmente continuou a tratá-la com o mesmo respeito profissional. Mas as coisas tinham mudado. Carla começou a sorrir mais, a brincar com a outra assistente de escritório, a trazer bolos caseiros. Começou a juntar-se à equipa para almoços ocasionais, hesitantemente no início, depois com um conforto crescente. Quando Rui se ofereceu para ajustar o seu horário para os eventos escolares de Leonor, ela aceitou com gratidão em vez de suspeita. O período de experiência de 3 meses terminou. Rui tornou a sua posição permanente sem hesitação. Carla era a melhor assistente administrativa que ele já tivera. Mais do que isso, tornara-se um membro valioso da equipa, alguém em cujo julgamento ele podia confiar. 6 meses após a sua contratação, numa tarde quente de primavera, Carla bateu à porta do escritório de Rui. Tem um minuto. Queria falar sobre algo pessoal. Claro. O que se passa? Carla sentou-se, as mãos cruzadas. Tenho pensado muito no que disse no hospital,
sobre o Sr. Manuel Silva e sobre retribuir. Tenho andado a poupar dinheiro. E finalmente estou numa posição em que tenho um pouco a mais. Não muito, mas alguma coisa. E quero usá-lo para ajudar alguém da mesma forma que o senhor me ajudou. Rui sentiu um calor espalhar-se pelo peito. Isso é maravilhoso. O que tinha em mente? Há uma mulher na escola da Leonor, outra mãe solteira, a lutar tal como eu estava. Já a vi contar moedas na cantina, vi a filha dela a usar sapatos que são demasiado pequenos. Quero ajudá-la, mas não quero cometer os erros do Pedro Santos. Não quero que ela sinta que me deve alguma coisa. Por isso, pergunto-lhe a si, como ajudo alguém sem o magoar? Rui recostou-se, a ponderar. Começa por oferecer algo concreto e finito. Não caridade de duração indeterminada, mas uma coisa específica com limites claros. Talvez compre sapatos novos para a filha dela e deixe-os anonimamente. Talvez as convide para jantar sem que pareça um resgate. Talvez lhe diga que já esteve onde ela está. E que se ela precisar de alguém com quem falar que entenda, está lá. E se ela recusar, então respeita isso. Não pode forçar ajuda a alguém que não está pronto. Mas pode plantar sementes. Pode ser uma presença que lhe mostra que há pessoas que se importam sem querer algo em troca. Eventualmente, se ela precisar de si, saberá que está lá. Carla acenou lentamente com a cabeça. É mais difícil do que eu pensava. Ajudar alguém. Bem, quero dizer, há tanta coisa que pode correr mal. Sim. Mas sabe o que não fazer porque já o experienciou. Esse conhecimento torna-a mais bem equipada do que a maioria. Entenda a importância da dignidade, dos limites, do respeito. Esses são os alicerces da verdadeira ajuda. Ela sorriu e Rui viu a transformação no seu rosto. O olhar assombrado tinha desaparecido, substituído por uma confiança tranquila. Aprendi isso consigo, da forma como me tratou. Mesmo quando não confiava em si, nunca me fez sentir pequena. Apenas me deu espaço para encontrar a minha própria força. Sempre teve essa força. Eu apenas providenciei a oportunidade para a usar. Ela levantou-se para sair, depois parou. A Leonor quer saber se a Beatriz gostaria de vir cá à casa para brincar. Temos o nosso próprio apartamento agora. Um verdadeiro, com 2 quartos. A Leonor está ansiosa por mostrá-lo. Rui sentiu um nó na garganta. A Beatriz ia adorar. Ela tem perguntado pela Leonor desde aquele dia no parque. Bom, porque a Leonor também tem perguntado por ela. Parece que as nossas filhas têm um excelente gosto para amigas. O sorriso de Carla era brilhante e genuíno. Tal como nós. 2 semanas depois, Rui e Beatriz chegaram ao apartamento de Carla para a brincadeira. Era modesto, mas acolhedor, com pequenos toques que falavam dos esforços de Carla para o tornar um lar. Flores frescas na mesa, desenhos a lápis de cera no frigorífico, cortinas e almofadas a combinar. Não é muito, disse Carla. Mas é nosso. Realmente nosso. Assinei um contrato de arrendamento a sério, passei na verificação de crédito, tudo legal. É maravilhoso, Carla. Devia estar orgulhosa. Estou. Ela pousou o seu café. Tenho querido falar consigo sobre a conta do hospital. Rui começou a protestar, mas ela levantou uma mão. Por favor, deixe-me terminar. Sei que disse que não lhe devo nada, e compreendo que o disse a sério. Mas tenho pensado no que a Leonor disse naquela noite, sobre o senhor ser uma boa pessoa. Ela tinha razão, mas não apenas porque pagou a conta. Deu-me respeito e oportunidade e espaço para sarar. Essas coisas valem mais do que qualquer quantia em dinheiro. Ela tirou um envelope. Isto não é o pagamento da conta do hospital. Tinha razão, não posso pagar isso. Mas isto é outra coisa. É um donativo para o centro comunitário onde faz voluntariado. Aquele que oferece refeições gratuitas. Tenho feito voluntariado lá aos fins de semana. E queria contribuir financeiramente também. Não é muito, mas é alguma coisa. E estou a fazê-lo em seu nome e no nome do Sr. Manuel Silva, porque parece-me o correto. Rui abriu o envelope. Um cheque de 500 euros. Para alguém na posição de Carla, era uma quantia significativa, cuidadosamente poupada e pensadamente dada. Os seus olhos arderam. Carla, isto é incrivelmente generoso. É retribuir como me ensinou, como o Sr. Manuel Silva lhe ensinou. Não posso pagá-lo diretamente, mas posso ajudar outros. E posso ensinar a Leonor que quando temos a sorte de ter um extra, partilhamos. Não porque nos devem, mas porque é a coisa certa a fazer. Rui levantou-se e abraçou Carla.
Ela enrijeceu por um segundo, depois relaxou, os seus ombros a tremer com lágrimas silenciosas. Chegou tão longe. Devia estar tão orgulhosa. Não o teria conseguido sem si. Sim, teria. Talvez tivesse demorado mais tempo. Talvez o caminho tivesse sido mais difícil. Mas teria conseguido, porque é forte e dedicada à sua filha. Eu apenas ajudei a acelerar o processo. Do quarto, o riso das meninas soou. Eles afastaram-se, ambos a limpar os olhos e a rir. Elas vão ser boas amigas, disse Carla. Também acho que sim. E nós também. Sim. Amigos. Gosto disso. A brincadeira estendeu-se até ao jantar, com Carla a fazer esparguete e Rui a ajudar na cozinha enquanto as meninas punham a mesa. Foi simples e confortável e normal. O tipo de momento cotidiano que Carla temera nunca mais ter. Enquanto estavam sentados à mesa, Leonor e Beatriz a conversar sobre a escola e brinquedos, Rui captou o olhar de Carla. Ela articulou com os lábios, obrigada. Ele abanou a cabeça e articulou de volta, agradeça a si mesma. Porque essa era a verdade. Rui tinha aberto uma porta, mas Carla tinha atravessado-a. Ela escolhera confiar novamente, apesar de todas as razões para não o fazer. Tinha trabalhado arduamente e aceito ajuda com graciosidade e transformado a sua dor em sabedoria. Ela não tinha apenas sobrevivido. Tinha usado as suas lutas para se tornar alguém mais forte, alguém compassivo, alguém que entendia o delicado equilíbrio entre ajudar e magoar. Quando a noite terminou e se preparavam para sair, Leonor correu e abraçou Beatriz para se despedir. Depois, timidamente, aproximou-se de Rui. Senhor Mendes, posso perguntar-lhe uma coisa? Claro, Leonor. A minha mãe sorri muito agora. Ela não costumava sorrir. O senhor fez alguma coisa para a fazer feliz? Rui ajoelhou-se à altura de Leonor. A tua mãe fez-se feliz a si mesma por ser corajosa e forte. Mas fico feliz por ter sido uma pequena parte da sua jornada. Leonor considerou isto seriamente, depois acenou. Acho que o senhor é um bom amigo para a minha mãe e para mim. Acho que tu és uma boa amiga também, Leonor. Para a Beatriz e para mim. Ela sorriu radiante, depois correu de volta para a mãe. Carla ficou na porta, o braço à volta de Leonor, a observá-los a caminhar para o carro. O ar da noite estava quente e doce, trazendo o perfume das flores da primavera e de novos começos. Enquanto Rui conduzia para casa, Beatriz tagarelava sobre a sua nova amiga. Mas a mente de Rui estava em Carla, na jornada que ambos tinham percorrido desde o primeiro encontro até este momento de amizade genuína. Pensou em como tudo esteve perto de nunca acontecer. Se Carla não tivesse ido ao parque naquele dia, se ele tivesse pressionado demasiado ou não tivesse sido paciente o suficiente, se Leonor não tivesse adoecido exatamente no momento em que Carla precisava de prova da sua sinceridade. Mas tinha acontecido, e ao acontecer, tinha-os mudado a ambos. Carla aprendera a confiar novamente, a aceitar que a bondade existia sem custos. Rui aprendera a profunda responsabilidade de oferecer ajuda, o cuidadoso equilíbrio necessário para apoiar sem controlar, para dar sem criar obrigação. E ambos tinham aprendido que o Sr. Manuel Silva entendera desde o início, que o maior presente que uma pessoa pode dar a outra é o reconhecimento da sua dignidade e valor inerentes. O legado continuava. Carla já estava a ajudar outros, a ensinar a Leonor através do exemplo que a força não vem de nunca precisar de ajuda, mas de aceitar com graciosidade e de a retribuir. Um dia, Leonor ajudaria outra pessoa, e Beatriz, a observar o pai, faria o mesmo. O efeito cascata da bondade de um homem, décadas atrás, ainda se estava a espalhar, a tocar vidas, a mudar histórias, provando que mesmo num mundo que podia ser cruel, havia pessoas que escolhiam a compaixão. Rui estacionou na sua garagem e ajudou Beatriz a sair. Ao aconchegá-la na cama naquela noite, ela olhou para ele com olhos sonolentos. Pai, estou feliz por teres ajudado a Leonor e a mãe dela. Eu também, querida. O Sr. Manuel Silva ficaria orgulhoso de ti. Rui sentiu um nó na garganta. Espero que sim, Beatriz. Eu sei que sim. Porque fizeste o que ele te ensinou. Ajudaste-as a encontrar a sua própria força. É o melhor tipo de ajuda. Ela adormeceu, as suas palavras a ecoar no seu coração. Mais tarde, sentado no seu escritório, tirou uma fotografia da gaveta da sua secretária. Mostrava uma versão mais jovem dele mesmo, magro e exausto, ao lado do Sr. Manuel Silva, à porta do restaurante. A mão do Sr. Manuel estava no seu ombro, o seu sorriso caloroso e orgulhoso. Eu consegui, Sr. Manuel, sussurrou Rui. Encontrei alguém que precisava que lhe abrissem uma porta, e tentei fazê-lo da forma que me ensinou. Com respeito e paciência, e sem condições.
A Carla vai ficar bem agora. Mais do que bem. E talvez um dia ela abra uma porta para outra pessoa, e essa pessoa abrirá outra. E a sua bondade continuará a espalhar-se muito depois de qualquer um de nós ter partido. A fotografia não respondeu. Mas Rui sentiu uma paz instalar-se sobre ele. O sentimento de ter honrado uma dívida não através do reembolso, mas através da imitação. O Sr. Manuel tinha-lhe dado mais do que um emprego ou dinheiro. Tinha-lhe dado um modelo de como ser humano no melhor sentido. Como ver o sofrimento e responder com compaixão em vez de julgamento. Como ajudar sem diminuir. Como dar sem esperar retorno. Essa era a verdadeira herança, e valia mais do que qualquer fortuna. Rui apagou a luz e foi ver Beatriz. Ela dormia pacificamente, o seu rosto relaxado e contente. Esta linda filha de quem ele um dia temera não conseguir cuidar, a quem ele segurara na escuridão de um carro e prometera dar uma vida melhor. Ele cumprira essa promessa, mas não sozinho. O Sr. Manuel tinha ajudado, e agora Rui tinha ajudado Carla, e Carla ajudaria outra pessoa. Era assim que funcionava. Era assim que as pessoas quebradas se tornavam inteiras. Como as lutas se tornavam forças. Como um pequeno ato de bondade podia mudar a trajetória de uma vida. Não através de grandes gestos ou resgates heróicos, mas através de uma humanidade simples, consistente e respeitosa. Através de ver alguém na sua escuridão e sentar-se com essa pessoa até ela encontrar a sua própria luz. A lua brilhava pela janela de Beatriz. Rui pensou em Leonor. Provavelmente a dormir agora, no apartamento que Carla tanto se esforçara por conseguir. Duas meninas que talvez nunca se tivessem tornado amigas. Duas famílias que talvez nunca se tivessem conectado. Tudo por causa de um momento de atenção, quando ele notou uma menina a olhar para um prato de sardinhas assadas. Tinha sido uma coisa tão pequena. Aquele momento de reparo. Mas de pequenos momentos, grandes coisas podiam crescer. Essa era a magia da compaixão. Multiplicava-se. Acumulava-se. Criava mais de si mesma por onde passava. Beijou a testa de Beatriz e foi para o seu quarto, pronto para dormir, grato pelo dia, esperançoso por todos os dias que viriam. Amanhã, iria para o trabalho. E Carla estaria lá, com a sua competência silenciosa e confiança crescente. Trabalhariam em projetos juntos, resolveriam problemas juntos, construiriam algo valioso juntos. Como colegas, como amigos, como duas pessoas que tinham ambas conhecido a escuridão e escolhido criar luz. E algures no mundo, o legado do Sr. Manuel vivia na bondade de Rui, na cura de Carla, na amizade de Leonor e Beatriz, em cada pessoa que cada um deles tocaria por sua vez. A decisão de um homem de ajudar um pai em dificuldades criara uma reação em cadeia de compaixão que ecoaria por gerações. Essa era a verdadeira medida de uma vida bem vivida. Não no que se acumulava, mas no que se dava. Não no que se guardava, mas no que se passava adiante. Rui deitou-se, fechou os olhos e sorriu. O amanhã traria os seus próprios desafios e oportunidades. Mas esta noite ele descansava no conhecimento de que tinha feito o que o Sr. Manuel pedira. Tinha retribuído. Tinha ajudado alguém a encontrar a sua força. E ao fazê-lo, tinha honrado o homem que um dia o ajudara a encontrar a sua.